Apague as luzes, aumente o volume e mergulhe em mais uma história perturbadora. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o sobrenatural encontra o desconhecido. O sol já começava a se pôr quando estacionei meu carro em uma estrada de terra, diante do imenso portão de ferro do cemitério. A estrutura estava enferrujada, rangendo com o vento frio que assobiava entre as árvores secas ao redor. Peguei minha câmera e respirei fundo. Meu projeto fotográfico precisava de imagens impactantes, e eu sabia que aquele cemitério abandonado era o lugar perfeito para capturá-las. Ao empurrar o portão, um som agudo e arrastado ecoou pelo vazio. Dentro, as lápides antigas se estendiam até onde a vista alcançava, algumas cobertas de musgo, outras inclinadas como se quisessem tombar. O cheiro de terra úmida e flores murchas invadiu minhas narinas. O lugar parecia esquecido pelo tempo, e a sensação de solidão era esmagadora. Andei devagar, observando cada detalhe ao meu redor. A luz dourada do entardecer projetava sombras longas e inquietantes, dando às lápides uma aparência ainda mais lúgubre. Ajustei minha câmera e comecei a fotografar. O clique do obturador parecia ecoar mais alto do que deveria. Enquanto caminhava, senti uma presença. Não um som, não um movimento, apenas uma sensação estranha de que alguém me observava. Virei a cabeça devagar, ao longe, vi uma silhueta. Um homem curvado, vestindo um velho casaco e segurando uma pá, caminhava lentamente entre as lápides. Um coveiro, talvez? Me aproximei com cautela, mantendo a câmera em mãos. Quando cheguei mais perto, ele se virou para mim. Seu rosto era enrugado e pálido, os olhos fundos e sombrios. Havia algo estranho nele, algo difícil de explicar. Mas, ainda assim, parecia real. Está perdido, rapaz? A voz do velho era rouca, como se cada palavra exigisse esforço. Não. Estou trabalhando em um projeto de fotografia. Gosto de registrar lugares históricos, respondi, tentando soar despreocupado. Ele assentiu lentamente, como se ponderasse minhas palavras. Depois, olhou ao redor, como se enxergasse algo que eu não via. Esse cemitério tem muitas histórias. Algumas, você talvez prefira não conhecer. O jeito como ele disse isso fez um arrepio subir pela minha espinha. Ainda assim, meu lado curioso tomou a frente. Levantei a câmera e perguntei: posso tirar uma foto sua? Ele sorriu de um jeito estranho. Um sorriso pequeno, mas carregado de algo que eu não conseguia decifrar. Se quiser. Mas duvido que me verá nela. A frase me incomodou, mas não deixei transparecer. Ajustei o foco e cliquei. A imagem ficou registrada, e eu continuei conversando com o velho, sem imaginar o que descobriria mais tarde. O velho coveiro se encostou em uma lápide quebrada e soltou um suspiro profundo. O vento frio fez seu casaco puído balançar levemente. Peguei meu caderno de anotações, sentindo que estava prestes a ouvir algo interessante. Muitas almas descansam aqui, mas nem todas encontraram paz, disse ele, olhando para as sepulturas como se enxergasse algo além do que eu podia ver. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. O homem passou a mão ossuda sobre uma lápide coberta de musgo e murmurou: veja essa aqui, Maria Antônia de Souza. Morreram dizendo que foi uma doença, mas quem a conhecia sabia que ela falava com os mortos. Uma noite, disseram que ela caminhava entre os túmulos, conversando sozinha. Quando amanheceu, a encontraram morta, com as mãos cobertas de terra. Engoli seco e olhei ao redor. O cemitério parecia ainda mais silencioso. O som dos grilos havia desaparecido, e o vento frio parecia ter parado completamente. E essa outra? Perguntei, apontando para uma lápide rachada. O coveiro soltou um riso baixo. João Batista. Homem bom, trabalhador. Mas um dia, decidiu abrir um túmulo antigo, por pura curiosidade. Depois disso, começou a ouvir vozes. Ficava acordado à noite, murmurando para ninguém. Até que, um dia, desapareceu. Quando foram procurar, encontraram suas roupas dobradas sobre uma lápide. Mas o corpo? Nunca acharam. Minha mente tentava processar tudo aquilo. Eram apenas lendas locais ou havia algo mais? O sol já havia sumido no horizonte, e a única luz vinha da lua pálida no céu. Continuei tirando fotos enquanto o coveiro falava, tentando registrar aquele ambiente sombrio da melhor forma possível. De repente, um sussurro. Meu coração acelerou. Olhei ao redor, mas não havia mais ninguém além do velho. Você ouviu isso? Perguntei. O coveiro sorriu de canto. Aqui, sempre há alguém ouvindo. E às vezes, eles também querem ser ouvidos. A frase fez um arrepio percorrer minha nuca.
Deixei a câmera pendurada no pescoço e olhei para as sombras entre as lápides. A escuridão parecia se mover, como se algo estivesse se aproximando lentamente. Acho que já ouvi o suficiente, murmurei, tentando soar calmo. Não. Você ainda não viu o pior, o coveiro disse, e sua voz parecia mais rouca, quase um sussurro arrastado. O sol já havia sumido no horizonte, e a única luz vinha da lua pálida no céu. Continuei tirando fotos enquanto o coveiro falava, tentando registrar aquele ambiente sombrio da melhor forma possível. De repente, um sussurro. Meu coração acelerou. Olhei ao redor, mas não havia mais ninguém além do velho. Você ouviu isso? Perguntei. O coveiro sorriu de canto. Aqui, sempre há alguém ouvindo. E às vezes, eles também querem ser ouvidos. A frase fez um arrepio percorrer minha nuca. Deixei a câmera pendurada no pescoço e olhei para as sombras entre as lápides. A escuridão parecia se mover, como se algo estivesse se aproximando lentamente. Acho que já ouvi o suficiente, murmurei, tentando soar calmo. Não. Você ainda não viu o pior, o coveiro disse, e sua voz parecia mais rouca, quase um sussurro arrastado. Cheguei em casa sentindo um peso estranho no peito. Fechei a porta atrás de mim e joguei a mochila no sofá. O cemitério parecia ter ficado grudado na minha pele, o cheiro de terra úmida, o frio cortante da noite, o olhar penetrante do velho coveiro. Tirei a câmera do pescoço e a conectei ao computador. As imagens começaram a carregar na tela, uma por uma. Lápides desgastadas, árvores retorcidas, sombras alongadas pelo luar. Cada foto parecia mais sombria do que eu lembrava. Então, parei. Uma foto mostrava exatamente onde o coveiro estava, encostado na lápide de Maria Antônia. Mas havia um problema. Ele não estava na imagem. Senti um frio subir pela espinha. Rolei para outra foto, onde ele apontava para o túmulo de João Batista. Nada. Apenas a lápide e o cemitério vazio. Meu coração acelerou. Peguei o celular e aumentei o brilho da tela para olhar as fotos com mais atenção. Em nenhuma delas o coveiro aparecia. Nem sua silhueta, nem sua sombra. Engoli seco e passei a mão no rosto. Não. Isso deve ser algum erro na exposição da câmera, murmurei para mim mesmo, tentando me convencer. Mas eu sabia que não era. A inquietação não me deixava dormir. Deitei na cama, mas meus olhos continuavam fixos no teto, enquanto minha mente revivia cada palavra do velho. Se quiser. Mas duvido que me verá nela. A lembrança dessa frase me fez estremecer. O silêncio da noite foi quebrado pelo som do vento batendo na janela. Fechei os olhos por um instante, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Foi quando ouvi um sussurro. Baixo. Arrastado. Virei a cabeça devagar para o canto do quarto, onde minha câmera estava sobre a mesa. A tela ainda brilhava fracamente. Outro sussurro. Agora mais próximo. Me sentei na cama, sentindo meu coração bater contra as costelas. Segurei a respiração e olhei para a porta. O corredor parecia mais escuro do que o normal, como se a própria noite estivesse mais densa. Então, meu celular vibrou na mesa. Com mãos trêmulas, o peguei e olhei para a tela. Uma notificação. Nova foto salva na galeria. Meu estômago revirou. Eu não havia tirado mais nenhuma foto desde que saí do cemitério. Com medo, abri a galeria. A imagem carregou devagar. Era meu quarto. A mesma visão que eu tinha agora, minha cama, a mesa, a janela. Mas algo estava diferente. Havia uma sombra no canto do cômodo. E ela estava olhando para mim. Meu corpo congelou. O medo me prendeu como uma âncora pesada. A sombra era disforme, escura, mas tinha algo familiar. A postura, a presença. O coveiro. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Não podia ser real. Era impossível. Num impulso, peguei a câmera e apontei para o canto do quarto. A lente tremeu em minhas mãos. Respirei fundo e apertei o botão. Flash. A luz iluminou o quarto por um segundo. Olhei para a tela da câmera. Nada. Nenhuma sombra. Nenhum coveiro. Mas então, enquanto meu peito ainda arfava de medo, algo me ocorreu. Eu nunca perguntei o nome dele. O terror daquela noite me perseguiu até o amanhecer. Não preguei os olhos. Fiquei sentado na cama, encarando a câmera, esperando que algo acontecesse de novo. Mas o quarto permaneceu em silêncio. Ao primeiro sinal de luz, decidi voltar ao cemitério. Eu precisava de respostas. O trajeto parecia mais longo do que na noite anterior. Cada curva da estrada me deixava mais tenso,
como se estivesse sendo observado. Quando finalmente cheguei, hesitei diante do portão enferrujado. O vento balançava os galhos secos das árvores, e o cheiro de terra molhada ainda impregnava o ar. Entrei. O lugar parecia ainda mais sombrio à luz do dia, como se o sol não tivesse força para dissipar a escuridão que habitava ali. Fui direto ao local onde havia encontrado o coveiro pela primeira vez. Meus olhos vasculharam as lápides, buscando qualquer sinal dele. Nada. A única coisa que restava era o silêncio absoluto. Andei mais um pouco, seguindo a trilha que o velho havia apontado na noite anterior. As lápides ali eram mais antigas, algumas praticamente soterradas pelo tempo. Foi então que vi uma sepultura diferente das outras. O mármore estava gasto, rachado em algumas partes, mas algo chamou minha atenção de imediato: não havia nome gravado nela. Apenas uma inscrição quase apagada pelo tempo. Aqui jaz aquele que guarda as almas esquecidas. Meu coração disparou. Aquilo não podia ser coincidência. Ajoelhei-me diante do túmulo, sentindo um frio estranho subir pela espinha. Com a ponta dos dedos, toquei a superfície fria da pedra. Foi quando ouvi uma voz rouca, vinda de trás de mim. Eu disse que duvidava que me veria na foto. Minha pele se arrepiou por completo. Meu corpo congelou. Virei a cabeça lentamente. Lá estava ele. O velho coveiro, de pé, segurando sua pá. Mas agora, algo estava diferente. Seu rosto parecia mais pálido, seus olhos ainda mais fundos. Sua presença era sufocante, como se o ar ao redor tivesse ficado pesado. Quem é você? Minha voz saiu trêmula. Ele sorriu de leve, o mesmo sorriso estranho da noite anterior. Eu sou apenas o que sempre fui. Ele fez uma pausa e apontou para a lápide. Um guardião. Meus olhos se arregalaram. Meu corpo gritava para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Mas por que eu? Perguntei, tentando entender. O velho inclinou a cabeça, como se refletisse. Porque você quis enxergar, e agora, já não pode mais desver. O vento soprou mais forte, fazendo as folhas secas se espalharem pelo chão. O coveiro continuava ali, imóvel. O que isso significa? Minha voz saiu em um sussurro. Ele apontou para minha câmera. Olhe novamente. Minhas mãos tremiam enquanto eu ligava a câmera e rolava pelas fotos. E então, meu sangue gelou. Nas imagens que tirei naquela noite, onde antes ele não aparecia, agora havia algo mais. Algo errado. Nas sombras entre as lápides, rostos. Incontáveis rostos. Olhos vazios, bocas abertas em sussurros silenciosos. Figuras pálidas e distorcidas. E atrás de mim, refletido na tela da câmera, uma silhueta escura. Me virei num impulso. Nada. Quando olhei novamente para a câmera, a tela piscou e a imagem sumiu. Apenas um erro. Um vazio. Levantei a cabeça, ofegante. Mas o velho coveiro já não estava lá. O vento silvou pelo cemitério. Olhei para a sepultura sem nome mais uma vez e soube, naquele instante, que nunca mais voltaria ali. Mas no fundo, eu sabia que não adiantaria fugir. Eu ainda podia ouvir os sussurros. E eles nunca mais iriam parar. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.